Saudações, que felicidade. Mais um programa Saudações comigo, Ted Anderson, dialogando temas importantes. Hoje eu convidei grandes amigos para discutir uma variedade de temas, para a gente entender as perspectivas do que tem acontecido, tanto na área da tecnologia, quanto a questão do mercado financeiro, assim como do direito. A gente também vai comentar a respeito da lei da arbitragem e o que a tecnologia pode ajudar neste momento agora com relação a essas resoluções de conflitos. Então a gente tem muita coisa para dialogar. Comigo, falando de tecnologia, Raniele Jorge. Saudações, é um prazer estar aqui de novo. E mais uma vez nesse diálogo bom aqui, né, trazendo um pouco mais de informação e uma diversidade de temas que é sempre interessante estarmos debatendo. Um prazer estar aqui, é uma honra. Para pensar em mercado financeiro, para pensar em criptomoeda, para pensar nessa atualização, reforma tributária, nessa lógica do empreendedorismo e da contabilidade, certamente eu tive que convidar o nosso amigo, nosso irmão Odilon. É isso aí, mais uma vez aqui, prestigiando e colaborando aí com assuntos muito importantes aí para o pessoal. E muito obrigado por esse convite, Ted. E vamos fazer um bate-papo bem interessante. E o meu irmão, doutor Átila Richelli, para conversar conosco a respeito do tribunal arbitral, questões jurídicas e principalmente essa questão do direito na área econômica, na área empresarial. Então, a área empresarial, o que tem aí de novo, o que a gente pode trazer de tecnologia do direito para a área empresarial? Átila Richelli. Saudações, agradeço mais uma vez o convite, meu irmão, com pessoas aqui de mentes brilhantes, e já aproveito o ensejo, né, como é praxe. Sim. Para aquelas pessoas que vão estar assistindo aí posteriormente, você lá no YouTube, você vai lá no programa Saudações, vai curtir, vai aí seguir o programa Saudações, também vai compartilhar, porque, como eu falei, são temas relevantes para a sociedade, com o vocabulário aí bem simples, para que a população, o cidadão, o homem, a mulher possa aí entender essa diversidade de temas como esse que vai ser tratado hoje. Então, um abraço a todos. Átila Richelli, tu como co-apresentador sempre comigo aqui do programa Saudações, eu vou já te permitir iniciar o programa e trazer o primeiro tema para o nosso debate. Vamos nessa. Então, a arbitragem, essa lei que ela é de 96, a lei 9.307, e posteriormente veio aí, né, uma reformulação já com a lei 13.129 de 2015, tá? Mas essa lei de arbitragem, ela é de extrema relevância, porque o próprio judiciário, ele se viu, né, ele teve que olhar com bons olhos e teve essa necessidade, porque cresceu de tal maneira essas demandas. Surgiram lá no passado os juizados de pequenas causas, que era para justamente viabilizar essa praticidade, essa celeridade nessas demandas. Contudo, hoje está tão abarrotada quanto o próprio judiciário em si. Então veio, né, essa lei de arbitragem, que é um meio alternativo para a resolução de conflitos e justamente para dar esse acesso a aquelas questões de direito patrimonial disponível, né? As pessoas têm acesso, ou seja, é célere, é sigiloso e ali você pode escolher pessoas capazes para tratar, para dirimir essas demandas, né, de extrema relevância, ou seja, diminuindo o custo. Muitas das vezes, se diminui, se tem esse lapso temporal diminuído para a decisão, né? Se não se tratar ali na mediação, indo para a arbitragem, ele tem um prazo ali de 6 meses para, né, findar esse processo e todo mundo fica satisfeito. Ou seja, é um braço do judiciário, não tão somente incluído no judiciário, mas um meio alternativo que ajuda muito. E muitas pessoas, muitas empresas, colégios que podem, inclusive, colocar, depois nós vamos tratar disso, da cláusula promissória, compromisso arbitral, em seus contratos, para justamente possibilitar, né, esta celeridade, ou seja, essa agilidade, seja na resolução da situação, seja no recebimento de pecúnia, de dinheiro, no que tange ali essa demanda deles. Então, assim,
quanto mais você consegue, né, levar essa informação da arbitragem, da mediação como um meio alternativo de maneira que vai agradar e dar celeridade a essas demandas, tirando essa visão de judicialização, né? E é um problema, às vezes, meu irmão Ted, do advogado, que tudo para ele é judicializar. Mas há essa possibilidade do advogado também acompanhar o cliente dele nestas demandas nos juizados, nos tribunais arbitrais, cortes arbitrais ou câmaras arbitrais. São as nomenclaturas que são usadas, né, comumente nesse contexto de arbitragem. Então é isso, meu irmão. Muito bem. Eu vou aproveitar então o desenvolvimento perfeito do Átila para fazer alguma perspectiva e aí logo em seguida eu passo para o Odilon e depois para o Rani para complementar, para a gente complementar bem aqui, finalizar esse assunto, porque a gente fez um passeio bem interessante. O Átila trouxe muitas posições importantes, tem muita informação no que ele nos trouxe aqui. Vamos primeiro pensar o seguinte: nós estamos hoje, Odilon, no direito brasileiro, nessa estrutura, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Mais de 200 milhões de habitantes. Não tem 300 milhões de habitantes. Tem mais de 200 milhões. A Índia tem mais de 2 bilhões de habitantes, ou seja, 10 vezes mais do que o Brasil. 10 vezes mais. O Brasil é o segundo local que tem mais advogados no planeta. A China tem quase 2 bi, mas no Brasil tem mais advogado do que na China. O Brasil passou os Estados Unidos. Hoje nós estamos caminhando para 2 milhões de advogados. 2 milhões de advogados. Mas tem mais uma informação. Nós temos quase 5 milhões de bacharéis em direito no Brasil. É mais do que existe na Índia. É mais do que existe na Índia. Não tem, amigo, não tem cliente para esse pessoal. Não tem. Não tem. O mercado está altamente exaurido. Mas o que fazer? Procurar soluções. Isso. O Poder Judiciário absolutamente abarrotado, porque muita gente querendo demandar e muita gente querendo demandar sobre qualquer coisa. Isso. E o problema, Odilon, é que o sujeito entra com um processo na justiça e ele demora anos a fio para conseguir ter resoluções, ter andamento. Então, esse foi um dos motivos que o Átila trouxe para nós, que se criou lá atrás, ainda não era tão abarrotado como é hoje, mas ainda assim, já pensava-se nisso, que criou lá atrás o juizado de pequenas causas, que depois se transformou no juizado especial. Esse juizado especial, eu nem vou falar para vocês sobre isso, porque no domingo passado, você pode entrar no YouTube do programa Saudações, domingo passado, o doutor Serra e o nosso querido amigo, o entrevistador do programa Saudações, Saraiva, entrevistou o doutor Serra falando sobre juizados especiais. Então tá lá, é só ir acompanhar que no domingo tem esse tema aqui debatido. Então vamos lá. O que acontece é que os juizados especiais que surgiram para desafogar, então, esse procedimento normal, ordinário na justiça comum, também abarrotou-se. Então chegou um momento que as audiências eram marcadas com anos de diferença. E aí se criou, então, se trouxe essa ideologização, essa ideia de trazer a resolução alternativa de conflitos, então, que trouxe, então, a questão da arbitragem, da mediação e da arbitragem. Aí vamos parar disso aqui, meu irmão. Ainda teve um contexto. Se tinha audiência de conciliação e, posteriormente, às vezes, um ano depois, a de instrução. Aí se resolveu ter as audiências una. Isso. Conciliação e instrução. E ainda assim, quando se tinha um recurso que ia para a turma recursal, que anteriormente era só uma, e aí demorava mesmo. Então nós estamos falando de uma coisa que era para ser muito rápida e começou a demorar demais. A arbitragem para este momento é perfeito, porque tu consegue desafogar o Poder Judiciário com relação a isso, ficariam as demandas de maior grau de complexidade, aquela que pode ter uma demora maior, teoricamente a gente sabe que nenhuma delas é para demorar, mas não tem jeito, porque tu tem uma fila que deve mais ou menos ser seguida, e aí tu tem, por exemplo, o mundo empresarial, e aí a gente está falando pro empresário principalmente, o mundo empresarial deve percorrer outro caminho, Odilon. E eu quero te ouvir exatamente sobre isso. O mundo empresarial deve percorrer outro caminho, que é o quê? Começar a usar, nos seus contratos, já prevendo nas suas negociações, cláusulas arbitrais, e enviar para câmaras ou tribunais arbitrais da sua região. E, claro, tribunais arbitrais, aí a gente vai ouvir, por fim, o Rani,
que tenham e detenham tecnologia. Em especial o Rani vai explicar para nós que aqui no Maranhão vai ser lançado agora ainda em 2025 um tribunal arbitral com tecnologia da blockchain, com inteligências artificiais e etc. Mas a gente vai deixar pro Rani falar isso depois. Eu quero que tu, Odilon, agora fale para nós exatamente essa perspectiva. Tu já conhece a matéria, tu é um cara que está sempre conosco, a gente está discutindo coisas inovadoras, tu participa desse projeto, tu és um cara que está encabeçando conosco esse projeto do Tribunal Arbitral com relação à tecnologia, trazendo a tua expertise empresarial exatamente para esse movimento, com Átila no direito, comigo na tecnologia e no direito, e tu trazendo a tua expertise empresarial de empreendedorismo. Fala para nós como é que tu enxerga esse cenário, então, a partir do que a gente está entregando para ti desse ponto de resposta. Fica à vontade mesmo. Bacana. Com certeza a gente tem um judiciário muito abarrotado, né? E eu lembro de conversar sobre a Câmara, eu acho que em 2015, mais ou menos, a gente já estava conversando sobre isso, sobre realmente implementar. Na época eu estava em Goiânia e eu fui até convidado para participar de um movimento para criar uma Câmara. Mas isso é fundamental. Se a gente não conseguir realmente ter essa estrutura para ajudar o judiciário, a gente não vai conseguir sair do estado que a gente está, né? E além disso, a facilidade, né? É muito fácil você estar buscando isso aí, você não precisa de estar demandando a espera de um juiz ou de um agente para ser o conciliador. Isso é muito importante. E você me falou uma coisa, Ted, que realmente a gente precisa de se adequar para isso, que é você inserir no contrato a cláusula de arbitragem. De arbitragem, né? Meus contratos soltos têm essa cláusula já. Eu oriento meus clientes também a inserir essa cláusula, porque realmente dá uma segurança aí para os clientes, para as partes, né, que estão sendo contratadas. E é fundamental ter tecnologia envolvida, né? Hoje a gente não tem como a gente não falar sobre tecnologia. Todas as assinaturas digitais, tudo está envolvendo tecnologia e não tem mais por que a gente não tratar isso de uma forma tecnológica, né? Perfeito. É isso. Rani, agora, a gente já tinha esse projeto, essa equipe que está aqui e mais outros que fazem parte do ecossistema raiz de tecnologia e inovação do Maranhão. Essa turma inteira, uma turma absolutamente preparada. A gente já tem discutido sobre o projeto que a gente está implantando. Vai sair esse ano 2025. O Odilon já está prevendo dentro dos contratos dele, já orientando os clientes dele a preverem a cláusula arbitral, e até o desenrolar desse ano a gente vai ter um tribunal para direcionar, como se fosse um fórum. Aqui no Maranhão, Odilon, a gente já vai ter o fórum para direcionar e na cláusula já prevê o fórum de deslinde, que é o tribunal arbitral que vai ser constituído exatamente para nós aqui, com essa localidade, já com ferramentas tecnológicas, inteligências artificiais, blockchain. Os Estados Unidos acabou de inaugurar, pescando a ideia da gente, eles ficam ouvindo o que a gente faz aqui. Eles ficam ouvindo. Então, pescaram a nossa ideia e claro, tiveram a ideia, porque flui naturalmente, né? Esse tipo de coisa, flui naturalmente, tecnologia com essa coisa do empresariado, que é resolver as coisas rápidas, com custo menor, com mais resolutibilidade, então com mais transparência e velocidade nas resoluções. Então a gente tem os tribunais arbitrais, os Estados Unidos acabou de lançar, só que no Brasil não funciona do mesmo jeito. Por quê? Porque lá no Brasil eles colocaram totalmente tecnológico e quem resolve no final o deslinde é uma inteligência artificial. A gente vai colocar, mas a gente tem um ponto de diferença que é um julgador, um juiz arbitral que por fim ele vai dar a resolução. Rani, explica para nós aí essa contribuição tecnológica da blockchain, da inteligência artificial num software, num sistema desse que será sediado pelo tribunal. Fica à vontade, irmão. Então, bom, vamos lá. O porquê surgiu essa ideia de criar um tribunal com inteligência e com tecnologias? Porque a gente foi feita uma pesquisa, conversamos com várias pessoas da área, e disseram que tem esse problema no sentido de ter muitos casos e demorar muito. Aí a nossa ideia é fazer com que todo o tribunal ele seja automatizado e com várias ferramentas para justamente otimizar esse serviço, para que consigam receber mais e resolver mais rápido, como pode dizer, além da segurança que vai ter da blockchain, que vai ser todo criptografado, vai ter todas as medidas de segurança e, claro, com uma resolução bem mais prática e bem mais fácil. A ideia que
que temos e que estamos trabalhando para entregar é que ele seja completamente automatizado, que ele seja seguro e que seja rápido, porque é a dor que a gente tem hoje em dia, justamente de não conseguir entregar tudo isso, de não conseguir resolver de uma forma menos burocrática, se posso dizer, com essas palavras. Enfim, no final de tudo, o que queremos é automatizar e otimizar. Eu acho que eu fiquei um pouco resoluto, mas, sim, enfim, basicamente é isso. O software, o Rani está trazendo para a gente que o software por si só vai dar velocidade. A blockchain vai trazer transparência nas decisões, nas resolucibilidade. Então, assim, tu não tem como, porque é um cadastramento que tem um nível de transparência de 100%, não tem como ser fraudado, não tem como. E a automatização vai dar velocidade, as inteligências artificiais vão dar um contexto, um estudo aprofundado, claro, como ferramenta de auxílio para o juiz arbitral. Então, Átila, eu vou passar para ti, para tu concluir. Então, a gente fez um passeio, tu começaste com a temática, eu inseri essa parte da tecnologia, o Odilon trouxe para nós que o empresariado já está observando isso, porque ele realmente, o empresariado é o cara que está sempre antenado na evolução, na tecnologia, para fazer com que tudo resolva-se com a maior facilidade, menor custo, que dê tudo muito certo. O Rani trouxe a contribuição tecnológica. Eu quero que tu conclua exatamente sobre o ponto de vista, o olhar do juiz arbitral, né? Desse cara que vai ter em mãos um software absolutamente tecnológico, com nível de transparência altíssimo, que é a blockchain, e também com inteligências artificiais que vão fazer com que aquilo aconteça. Como o Rani disse, automaticamente vai acontecer de uma forma natural e automática, e por fim, somente naquele momento final, é que tu vai ter o juiz arbitral que vai analisar tudo aquilo que foi produzido pelo sistema, pelo software, inteligência artificial, e gravado na blockchain, para perceber se aquela resolutibilidade é perfeita, que se adequa ao caso, para, por fim, finalizar, dar a validade jurídica. Átila, conclui essa discussão para a gente partir para o segundo tema. Sim, vai melhorar muito esse procedimento arbitral. Isso não tem discussão. E o mais importante, além da segurança por si só do procedimento, ainda vai dar segurança que realmente essa vertente necessita, para que não só os empresários possam buscar, né, esse viés aqui para resolver os seus problemas, né, o que surgir, o que possa surgir em detrimento daqueles contratos, mas a própria população ter mais esse acesso. E como hoje o mundo é tecnológico, tudo você faz aqui na palma das mãos, então a pessoa ela vai ter, ou vai gerar, de fato, aliás, a credibilidade que se precisa para esse procedimento arbitral. E para o árbitro, né, o juiz arbitral vai dar uma segurança muito maior do que ele já tem para dirimir aquela situação. Ora, a situação que é proveniente de um contrato que vai ser consignado essa cláusula arbitral, assim como o próprio compromisso arbitral, que aquela pessoa que vai buscar o tribunal arbitral, as partes se convencem para resolver ele no tribunal, é feito esse documento e a partir dali se inicia esse procedimento arbitral. Ou seja, o leque ele é vasto. Seja, como eu falei, de uma empresa, seja uma empresa, um colégio ou qualquer outro segmento que inclua essa cláusula arbitral, ou a população em si que vai enxergar, assim, digamos, a médio ou longo prazo, essa necessidade de buscar esse meio alternativo para ter celeridade nas suas demandas, que hoje não tem, que demora vários anos, e lá não, já é estipulado na arbitragem em si um prazo para início e fim. Ele não pode fugir, porque aí já ocorre o inverso. Ele já vai receber ali, digamos ali, uma sanção por não cumprimento da lei federal. Ele tem que cumprir o que está na lei. Então, assim, essa questão da tecnologia vai ampliar, vai dar segurança, e eu creio que vai também melhorar essa demanda. Então, o intuito é a pessoa, o cidadão, a empresa ter ciência de toda essa robustez que nós temos aqui, e principal da segurança, porque às vezes a pessoa se preocupa, será que não vai sair em algum lugar? Será que de fato essa demanda não vai demorar aí 3, 4, 5 anos? Não.
ela é célere, é sigilosa e com digamos assim, com um upgrade, que é a tecnologia do blockchain. Então, isso daí vai ser de extrema relevância e, como eu falei, se nos Estados Unidos já está, né, se vislumbrando isso, aqui é só uma questão de tempo. Tá? Então, assim, meu irmão, Estamos fazendo. Entendeu? E Isso daí vai ser muito já. bom, bom. O cidadão vai saber ali. E outra, vai facilitar, inclusive, o entendimento do próprio cidadão. Sim. Porque o cidadão, como é um cidadão tecnológico, para Ele tá lá e olha. ele vai estar lá, poxa, olha, legal. Tudo. Entendeu? Isso vai estar aqui na palma da mão para ele É e isso. posteriormente vai estar dirimindo essas questões. Odilon, eu tenho uma perspectiva aqui. A gente acabou de falar do tribunal e na blockchain com essa resolutibilidade, mas nós estamos falando quando o contrato deu algum problema, teoricamente, quando há algum impasse no contrato. Mas as ferramentas tecnológicas, elas estão aí para ajudar na fase bem anterior, que é o quê? Escritório de advocacia, com orientação contábil, Isso. com toda uma estrutura, dessa estrutura de empreendedorismo que a gente tem, que é o quê? Formatar dentro da blockchain os contratos automáticos. Então, não só a cláusula arbitral, mas os contratos automáticos já podem ser feitos automaticamente na blockchain e vão dar essa segurança jurídica. Então, assim, o que é? É quando tu fores fazer um contrato, os empresários já contratar uma equipe que possua essa expertise empresarial, tecnológica, jurídica, contábil, para que elas formatem o melhor contrato e já façam o cadastro desse contrato na blockchain. Isso. E possivelmente tendo a cláusula arbitral e se algum problema nesse deslinde do contrato, vai lá e já desemboca Isso. naturalmente no tribunal arbitral. Perfeito. Então vamos lá, eu quero passar a bola para ti, para tu falar um pouco só sobre esse ponto de vista, para depois a gente ir para o segundo tema. Com certeza vai facilitar muito, né? A ideia de você ter essa resolutiva rápido, vai dar uma serenidade muito grande em todas as operações. Hoje, por exemplo, você tem uma demanda, até mesmo tributária, né? Uma demanda tributária. Isso demora muito, muito mesmo. Eu não sei se vai caber as câmeras tá atuando nessa parte tributária, mas, de qualquer forma, desafogando o judiciário, vai facilitar muito, né? Porque vai ter mais tempo para julgar outros processos. Agora, trazer a tecnologia para dentro dessas operações é fantástico. Hoje a gente já usa, né? A gente já usa as tecnologias para já desenvolver todos os contratos em si, as operações, e trazer também para a questão dessa conciliação, da resolução dos problemas, é muito mais fácil, né? Muito mais pontual a gente está trabalhando nisso. E para o empresário, é menos custo, como você estava até falando, né? Era uma dúvida que eu tinha. Qual que é o custo disso, né? Então, com certeza, é muito menor que o custo judiciário. E, além disso, o custo do tempo, né? O custo, essa tratativa que você tem, essa falta de prazer de estar tratando esse assunto, né? É muito moroso, muito desgastante. Então, a gente trazer essa solução aí para o empresariado é fantástico. Já traz logo o segundo tema, John, tá contigo. Traz o segundo tema para a gente discutir. A gente podemos falar agora sobre a reforma tributária, né? Sim. Que é um tema importantíssimo e que realmente ele vai vai trazer muita demanda, inclusive, para a questão aí das conciliações. Porque é um processo novo que está sendo implementado agora, é uma mudança, a gente vai ter, vai ter até uma mudança de cultura. Porque, para vocês terem uma ideia, não só o advento da reforma tributária, mas também do aumento do ICMS que está sendo feito agora, tudo, traz uma dúvida muito grande para todas as empresas. O empresariado em si já está com muita dúvida com relação a isso. Por exemplo, como é que vai ser a tributação de um fornecedor que vende salmão, que está lá em São Paulo e vai vender para o Maranhão? Sim. Né? Esses dias eu estava com um cliente, ele, Odilon, tô com um problema aqui, ó. O que foi? O fornecedor falou para mim que não vai vender mais, porque ele não sabe como é que vai ficar essa questão da reforma tributária, do PIX e do aumento do imposto que está acontecendo aí no Maranhão. Então ele vai deixar de vender para mim. Pô, como é que pode, né? O cara que é um restaurante que vende salmão. Sim.
que tem um prato dele, o chefe dele é o salmão, Rapaz, e o fornecedor não vai vender. não vai vender. Vai extrair ele. Então tem que buscar outras alternativas, né? E isso também uma situação muito tenebrosa, porque as empresas vão ter que mudar. Como é que vão ser os contratos agora, né? Como é que vai ser o processo do aluguel? Custo tributário, como é que vai ser? Pois é, então, e aí, e vai ter o cashback, né? A compensação, como vai ser isso? As empresas vão ter que mudar. Talvez um produto que você está comprando agora não seja nem vantajoso você comprar ele mais. Você ter por quê? Porque talvez você não vai conseguir compensar o imposto. Talvez você não, o cashback ali você não vai ter. Então, são muitas coisas que o empresário ainda não sabe, é desconhecido. Sim. Vai causar um grande problema. A gente vai ter que mudar talvez, para você ter uma ideia, chegou uma mensagem de um cliente falando, Odilon, eu tô louco aqui, eu preciso de mudar todos os meus contratos de aluguel. Aí. Tem que mudar, e realmente tem que mudar, porque os contratos, eles prevê, se você não prevê um aluguel de 5 anos, sim, ele pode ocasionar uma tributação maior. Você não vai ter uma compensação tributária, sim, durante esse período. Então, está causando muito transtorno, e se não for tratado agora, pode ser que você não consiga se adaptar e você tenha prejuízo muito grande com isso. Sim. Muito bem. A gente pensou em fazer um programa de meia hora, já falei com o Ianzinho aí, a nossa equipe, para a gente fazer mais meia hora, e aí a pessoa vai assistir no YouTube. Porque o tema é instigante e vamos ter que desenvolver um pouquinho mais isso. Como é que tá nosso tempo agora, Ian? 26 minutos. Hein? Já está concluindo. Então, Átila, eu vou já entrar no intervalo. A gente precisa fazer um intervalo para ir para o YouTube, porque essa parte vai para a televisão, para ir para o YouTube. E vamos falar um pouco de reforma. A gente tem muita coisa de tecnologia para falar, de tributação. Tem a parte de tecnologia. A gente está fazendo um sistema junto, a nossa equipe, sistema para tributação. O Odilon trouxe um tema fundamental para nós. Eu quero que tu traga aí o que tu já tem visto dessa coisa da reforma para 2026. O que está acontecendo? Fala para nós um pouquinho sobre isso. No que tange a tecnologia? Sim, na questão da tributação, e o que está estudando sobre isso? Assim, essa questão da tributação, como o Odilon falou, realmente ela vai causar no primeiro momento aí justamente esse pânico aí por conta dessas mudanças. Mas com o tempo a gente vai poder gerar essa adequação, até se a gente for linkar esse contexto de contratos, já estipulando, digamos, a cláusula arbitral, a gente pode justamente adequar ou readequar, trazendo um meio termo, para que no momento que possa vir ou surgir qualquer dúvida ou questionamento acerca daquele contrato, dessas partes, vislumbrando esse contexto tributário aí essa questão de adequação de estudo, que é o que nós vamos propor ali para as empresas. Um meio termo para que, quando surgir ou de repente esse questionamento aparecer, nós vamos, né, de fato aí alinhar da melhor maneira possível para justamente nenhuma das partes sair no prejuízo. Minimizar esse contexto. É para isso que serve justamente essa tratativa, sim, de mediação, para talvez não adentrar na arbitragem, que já é uma questão decisória mesmo. A mediação a gente já consegue, né, justamente dirimir para que possa... Nosso tempinho, Ian. Acabou o tempo, então eu vou ter que pedir esse intervalo aqui. Você querendo acompanhar o programa Saudações, essa segunda parte do programa Saudações, rapidinho a gente vai só concluir o tema, talvez a gente nem faça tanto tempo, é só para terminar esse raciocínio. Vai pro YouTube agora, procura a gente. Já quero agradecer todo mundo aqui, em nome dos meus irmãos que estão aqui comigo, Ranieri, Átila Richelli, Odilon. Não esqueça de escutar as palavras do nosso querido Átila Richelli, curta, aperta o sininho, né? Compartilha com os colegas do programa Saudações. Tem muita coisa pra gente discutir. Rapidinho, vai lá pro YouTube e acompanha a gente. Tchau. Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas,
psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.